Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo mais essa noite, mais esse dia especial, um dia profético. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, toda a sua casa, seus amigos, seus familiares. Então já vai deixando aquele seu like, se inscrever no canal GDA Guerreiros Aliança, compartilhando, curtindo e comentando, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. E mais uma noite para a gente poder refletir, aprimorar o nosso conhecimento e mergulhar na profundidade da palavra. O tema dessa noite é consciência real. E a palavra está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 30. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os répteis da terra, e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Glória a Deus. Então, assim que Deus criou os seres humanos no sexto dia da sua criação, Ele colocou alguns atributos no homem e deu-lhes então alguns direcionamentos, que vai ser justamente aquilo que nós vamos falar sobre esse tema: consciência real. Como assim uma consciência real? E quando eu digo consciência real, não estou falando de uma consciência imaginária, num paralelo, no antônimo, né? Mas eu estou dizendo de uma consciência real em uma consciência de príncipe. Uma consciência que Adão foi dotado quando foi criado no jardim. E aqui eu não estou dizendo da natureza adâmica, porque a natureza adâmica ela é caída. Mas a consciência adâmica fala de uma consciência original, que deu origem a todos nós. Pois o desejo do coração de Deus é que todos nós tenhamos uma consciência real, uma consciência de príncipe, uma consciência que nos conecta ao Criador, uma consciência que nos leva ao trono da glória, uma consciência que nos leva ao trono da graça, uma consciência que faz com que eu e você e cada um que deseja viver o sobrenatural de Deus viva como um príncipe, pensando como um príncipe, agindo como um príncipe. Então esse é o desejo do coração de Deus, que nós sejamos príncipes e princesas. Então nós, na verdade, já nascemos com isso, já nascemos com essa realeza, ainda que manchados pelo pecado, manchados por toda a culpa que os antepassados fizeram, os pais fizeram, mas o desejo de Deus é que nós sejamos príncipes, que nós venhamos a despertar e acordar. Agora, o que é uma consciência? O que significa consciência? Uma consciência, ela fala de alguém que consegue, através disso,
ter vivência e experiência. Como assim? Se eu não uso da minha consciência, eu não priorizo o que de fato tem valor. Porque a consciência, ela está atrelada ao espírito. E a maioria de nós age pelo quê? Pelo impulso, pela alma. Não é verdade? Às vezes acontece uma coisa que sai do nosso eixo, da nossa vontade, e logo a nossa alma já quer gritar, já quer falar. Porque o espírito por si só, ele já é espírito espiritual não, já é sobrenatural. Não que a alma não seja, mas uma vez que o homem pecou, a alma ficou inclinada para a carne. Então o espírito não precisa ser ensinado, ele só precisa ter lugar. E a forma de eu dar lugar ao espírito, que de fato somos nós na essência, é calando a nossa alma e ensinando para ela que quem manda em nós é o nosso espírito, é quem de fato somos, não o que fomos criados. Porque nós vamos aprender hoje com a palavra o paralelo do primeiro Adão para o segundo Adão. O primeiro Adão, ele foi criado para ser, e o segundo Adão, ele foi para criar. Porque à medida que você entende a sua identidade, aonde você vai, aonde você é levado, e aonde Deus te impulsiona, te direciona, você então cria. Ou seja, o dom de criar está em você. Então o primeiro Adão, ele foi criado para ser. E o segundo Adão, que é Jesus, ele foi para criar. Ele era, ele é. E à medida que eu sou, eu consigo criar, porque o eu sou fala de criar. Todas as vezes que eu uso o eu sou, eu crio. Existe até uma linguagem espiritual e mental para isso que eu estou falando. Uma linguagem de mente. É que o que eu estou falando aqui não dá para a gente aprofundar nisso daqui. Mas entenda que o que eu estou dizendo é uma linguagem cognitiva. Quando você fala eu sou, você traz a existência. Mas você só consegue fazer isso a partir da identidade. Existe um nome até de um treinamento que você faz, neurolinguística, que você faz esse tipo de treinamento. Mas enfim, a consciência é você então, a consciência ela te permite viver experiências e aprimorar o seu eu interior. A consciência. Então a consciência ela aprimora o teu espírito. É porque na verdade ela silencia a alma. Logo o espírito é aprimorado. Tanto o espírito é sobrenatural que quando você morre, o que sobe para Deus é o seu espírito. Então a consciência faz com que você tenha experiências. Quando eu não consigo ter experiências, quando eu não consigo aprimorar o meu eu interior, é porque me falta o quê? Consciência. A consciência, ela está acima do desejo. Ela está acima da vontade do eu. Ela está acima da vontade da carne, do cansaço, de tudo. O eu. Ela está acima. A consciência. Eu preciso fazer porque é importante para mim. É a mesma coisa, eu estou com colesterol alto. Eu vou ficar comendo gordura? Ah, mas eu vou comer porque eu gosto. É uma opção sua. Mas você vai ficar doente. Mais ainda. Não estou falando que você não pode fazer. Estou falando que você vai ficar mais doente do que você já está. Se você tem diabetes, você vai comer mais doce.
Então o que a pessoa fala? Eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer isso. Porque falta ali o quê? Consciência. Ela viu o que ela precisa fazer, mas ela não consegue exercer. Por quê? Porque falta consciência. Não, mas eu sei que eu tenho que fazer, eu só não consigo. Então não falta consciência, falta, porque a consciência ela te leva a fazer. Você está deixando a alma falar mais alto que o teu espírito. Mas como ter consciência? Tá bom, eu entendi, preciso ter consciência. Como ter consciência? A consciência ela é alimentada por uma voz. Quem é essa voz? Que alimenta essa consciência dentro de mim, que sou eu. É o Espírito Santo. O Espírito Santo traz para mim, dentro da minha escala de valores, o que é prioridade. Então o Espírito Santo diz para mim e para você: olha, isso para você é essencial, é primordial. Então você, aquilo que era em 5º lugar, 3º lugar, sobe para o ranking número 1, topo número 1. Então aquilo passa agora de um estágio almático para um nível espiritual de consciência. Entendi, preciso ter consciência. Se eu não tenho consciência, para eu ter consciência eu tenho que ouvir a voz. Como que faz para ouvir a voz? Tem que buscar a presença. Então se está faltando consciência, o Espírito não está te convencendo, falta buscar o quê? Presença. Não, mas eu busco a presença, eu oro. Então você está buscando da maneira errada. Porque é impossível você conectar com o sobrenatural e ele não mexer nas suas linguagens mentais. A sua reprogramação mental. Essa é a palavra. Entende? O Espírito Santo precisa reprogramar a tua mente. Só que a nossa mente, ela é feita de vários tipos de palavras. E uma palavra positiva precisa entrar e encaixar em um lugar. Só que às vezes aquele lugar está preenchido de palavra negativa. Como que faz? Você precisa ficar declarando isso. Muitas vezes, repetidas vezes, até que isso se torne uma verdade dentro de você. Quando você começar a declarar, ou seja, em outras palavras, espirituais, profetizar, de tanto você falar, isso vai entrar dentro do seu córtex cerebral e vai fisiologicamente, vai encher isso aqui de sangue, o seu cérebro, e você vai começar a ter consciência daquilo que você falou, logo você vai agir. Então aonde está a raiz de todo o problema? A raiz de todo o problema é que eu e você, quando não temos consciência, é porque não estamos buscando a presença suficiente. Então eu me acomodo nas zonas do meu cérebro que estão com palavras negativas e eu começo a usar isso para alimentar a alma e a alma começa a usar isso para se alimentar. Vira uma retroalimentação. Igual aquela cascatinha de água que tem aquela pilinha assim que fica, não acaba nunca, né? É infinito aquela aguinha. É aquilo ali. Você fica naquilo ali. Eu sei que eu preciso fazer, eu não consigo fazer, e é isso. E aí? Você vai ficar nisso a vida toda? Você tem que sair disso. Lembra a palavra da inércia? Você percebe como as palavras elas se conectam? Como que faz para sair da inércia? Tem que ver a palavra da inércia lá. Mas as palavras elas se conectam. Então eu estou explicando isso sobre consciência porque Deus, quando colocou no homem, criou o homem, Ele dotou o homem de uma consciência. O desejo de Deus é que nós tenhamos essa consciência original. A consciência lá do Éden, lá do paraíso, que não havia interferência. Mas olha, é difícil. Como que nós não vamos ter interferência no dia de hoje? Adão vivia no jardim, eu não moro no jardim. Eu sei que é mais difícil mesmo.
Eu sei que nós vamos ter que esforçar muito mais, porque Deus disse isso, pelo suor do teu trabalho, você vai conseguir aquilo que você deseja. Então, obviamente, você vai precisar se esforçar mais. Mas Ele não disse que você não terá. Ele só disse que você vai ter que se esforçar mais. Então, aquele que se esforça mais, recebe mais, tem consciência e consegue chegar aonde o outro não chegou, onde talvez eu não cheguei, porque me faltou consciência. Não consciência de saber ou não saber, mas uma consciência que te leva à execução. Isso é consciência. Você pode pegar até a raiz da palavra, a etimologia da palavra. Você vai ver o que é consciência. Agora, uma consciência real, eu fui mais um pouco a fundo ainda, usando isso para dizer que não só Deus quer que a gente faça, como Ele quer que a gente faça como um príncipe. Uma consciência de realeza. Por quê? Porque todo aquele que age como um príncipe, aquele que faz como um príncipe, ele faz tudo com excelência. E qual é a maior característica de um príncipe? A maior característica de um príncipe é cuidar da coroa do rei. E um príncipe, ele não perde tempo com outras coisas. Ele não se permite perder tempo com outras coisas. Só que, enquanto ele está no palácio, começa a chegar N situações para tirar ele daquele conforto dele. A dificuldade é lidar com tudo aquilo e ainda manter a postura de príncipe e o pensamento de príncipe. Então, se eu quero me tornar um príncipe, eu não posso parar. Eu não posso retroceder. Eu não posso murmurar. Eu não posso retroceder. Eu já falei retroceder, né? Murmurar. Eu não posso me acomodar. Se eu desejo ser um príncipe, eu não posso gastar energia demasiada com coisas, com situações. Se eu desejo ser um príncipe, eu não posso ficar apegado a dificuldades, a tempestades, a críticas, a apontamentos. Não. Eu preciso o tempo todo estar caminhando em direção ao rei. Eu preciso estar o tempo todo em direção à coroa, em cuidar da coroa, em zelar pela coroa. Por quê? Porque se eu me distrair, alguém vem e pega a coroa, que era para mim, como herança. E tudo que Satanás quer que fazer o que quer? Que eu me distraia para que outro venha e pegue a coroa. Então, quanto mais focado você estiver, quanto mais disciplinado você estiver, quanto mais enraizado, mais consciente, mais motivado, mais forte, e aí é uma somatória de coisas. Paulo vai dizer mais paciente, mais perseverante, não é? E Paulo ele vai falando, ele vai mostrando que uma coisa vai gerando outra. Então Deus começa a nos beneficiar de uma série de coisas, pelo simples fato de nós nos termos posicionado. Eu tenho vivido isso esses dias, pelo simples fato de eu ter me posicionado. De ter uma profundidade em revelação particular com Deus, que até então eu estava vivendo, só que agora foi um pouco mais. Aí eu fico pensando, se eu estou fazendo um propósito, eu estou me aprofundando nesse nível, se eu fizer um pouco mais, aí se eu fizer um pouco além, então eu comecei nesses dias, em oração, a colocar uma meta um pouquinho maior. Depois que eu acabar isso aqui, eu vou transicionar para outro, porque eu experimentei algo aqui. Eu falei, não, e se eu dobrar isso daqui? E se eu fizer um pouco mais? Se eu fizer um pouco diferente? Por quê? Porque o tempo todo você busca. E quanto mais perto você tenta chegar do Pai, quanto mais perto você tenta chegar dele, todas as vezes, eu vou falar isso por experiência, daquilo que eu tenho vivido com Deus. Todas as vezes que eu estou chegando perto, Ele dá um passo para trás.
Aí eu dou um passo à frente, ele dá um passo para trás. Eu dou mais um passo à frente, ele dá um passo atrás. E antes eu achava que todas as vezes que eu fazia isso, eu estava fazendo alguma coisa errada e Deus estava, se distanciando de mim. Mas eu entendi que não. Porque se ele não der um passo para trás, eu não continuo caminhando para frente. Se Deus simplesmente parar aqui e me receber, eu vou estagnar. Então às vezes nós não entendemos o agir de Deus, ou a forma como Ele se silencia, mas na verdade, e também vamos aprender isso na palavra, que tudo que Deus está fazendo para o nosso crescimento. Está fazendo para o nosso aprimoramento. Então a primeira coisa que Deus disse ao fazer o homem, Ele disse domínio. Eu vou te mostrar o que Deus criou para ser e como o segundo Adão usou isso para criar. Então nós vamos primeiro entender a base, para depois usar a base ao nosso favor. Por que eu faço esses tipos de explicações e reuniões proféticas dessa forma? Porque na verdade o nosso ministério, eu falei isso ontem na live, às 0 horas. O nosso ministério é uma plataforma profética, não é uma igreja em si. Igreja, sabe? Como você está vendo igrejas? Sabe como você vê igrejas convencionais? O nosso ministério é uma plataforma profética. É uma plataforma de ensino. Porque antigamente, antes do Novo Testamento, não tinha igrejas. A igreja, a noiva, ela veio depois de Jesus. Que foi levantado igrejas. Mas antes, o que se tinha eram as sinagogas e era a escola dos profetas. Então tinha a escola de Elias, tinha a escola de Samuel. Então nosso ministério é uma escola de profetas. Essa plataforma é uma plataforma profética. Para quê? Para que todo aquele que ontem, até na live, uma moça falou assim, que quando nós temos um chamado profético, a gente não se sente encaixado. Ela falava isso, né? Eu vou para a igreja e parece que eu não me sinto encaixada. É porque pessoas que se movem no sobrenatural, pessoas que querem usar dons, que vê anjo, que tem essas experiências, elas vão procurar uma igreja convencional. Porque uma igreja convencional não vai dar esse suporte para elas. Então esse ministério foi criado no coração de Deus para justamente dar suporte para pessoas que querem viver o sobrenatural. Não que não exista sobrenatural lá, mas entenda que é uma outra esfera. É uma outra esfera. Então eu falei ontem sobre a diferença de pai pastor e pai profeta, mas não vou falar isso aqui, senão a gente vai misturar. Posso até tentar conectar, mas a questão é que as explanações e explicações que eu dou aqui, você não vai ver numa igreja convencional, mas se você for numa igreja profética, você vai ver. Você pode ver que o ambiente ele é profético. Numa igreja convencional, você não vai ver um cajado lá, né? Por quê? Porque você está dentro de um ambiente profético. Você não vai ver uma menorá. Você não vai ver É que hoje meio que virou moda. Todo lugar tem um candelabro, todo lugar tem um chofar, não é? Mas a grande verdade é que isso você vai ver mais em ambientes proféticos. É que eu ainda não fiz tudo o que eu quero aqui. Estou bem devagarzinho. Mas quando esse lugar estiver preparado e eu puder mostrar para vocês, vai falar assim, nossa, mas parece que é um lugar meio doido. Vou colocar tudo o que eu quero aqui. Então não existe melhor ou pior, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando sobre tipos de consciência, de entendimento. Aleluia. Então a primeira coisa que Deus disse é domine.
Domine, falou para o homem dominar. Dominar é exercer aquilo que ele nasceu para ser. Exercer o que nasceu para ser. Por isso que é tão importante o quê? A identidade, porque quando eu não sei o que eu sou, como é que eu vou dominar? Sobre o que eu tenho, ou sobre aquilo que foi me colocado. Então a falta de domínio está também ligado à falta de identidade. O segundo ponto, depois do domínio, é Deus abençoou, Ele ordenou: sedes férteis. Sedes férteis. E o que é ser fértil? É reproduzir. Antes de Adão nascer, quem que reproduzia? Quem que reproduziu antes de Adão? Deus. Então, se Deus pede para que Adão reproduza, ele vai reproduzir como Deus reproduz. Ou seja, reproduzir igual. Entendeu? Reproduzir igual. Não adianta eu reproduzir diferente, eu tenho que reproduzir igual. Igual meu pai. Reproduzir igual. Fazer igual. Terceiro, né? Multiplicai-vos, sede férteis e multiplicai-vos. Reproduza a que ponto? A um ponto de multiplicar isso. Ou seja, reproduza várias vezes, muitas vezes, igual ao Pai. Não uma só vez, igual ao Pai. Várias vezes. Por quê? Porque à medida que você reproduz igual ao Pai, você se torna como o Pai. Na mesma essência, na mesma consciência. Por isso o apóstolo Paulo diz: Senhor, leve meus pensamentos cativos. Ou seja, enquanto a minha consciência estiver conectada a Ti, eu não vou ter tempo para pensar em mais nada a não ser me tornar como o Senhor. Ainda que eu não seja como, mas eu desejo de ser parecido. Entende o que eu estou dizendo? Então a primeira coisa é domine. Mas para dominar, eu preciso ter identidade. Senão eu não vou saber dominar, se eu não sei quem eu sou. É a mesma coisa eu ser o príncipe do palácio. O meu pai é o rei. E todas as vezes que eu entro dentro do palácio, eu me comporto como escravo. Alguém vai chegar para mim e vai falar assim: você é príncipe. Por que você está desse jeito? Hã? Você é o príncipe. Não, não sou não. É sim, você é sim. Não, não sou. Olha para minha roupa. Está toda rasgada. Mas você é o príncipe. Não, mas não pode ser. Alguém chega e fala assim: Senhor, você quer comer alguma coisa? Ele: oi? Você está falando com a pessoa errada. Ela não sabe quem ela é. Então como ela vai exercer domínio sobre o que ela tem, sobre o que foi lhe dada, sobre o que foi lhe dado? Então a gente começa a viver como mendigo, sendo príncipe. Até que seja despertado o que em nós? Não, até que seja despertado o quê? A consciência. Consciência real. Porque a consciência também fala da identidade. E Deus está todos os dias e o tempo todo nos chamando. Vamos, eu quero que você assuma o que nasceu para ser. Melhor, que você assuma para criar. Então a primeira coisa é o domínio. O segundo, sedes férteis, ou seja, reproduza igual. Terceiro, multiplicai-vos, fazendo reproduzir várias vezes até ficar igual ao Pai. Quarto, povoai. O que é povoai? É habitar. Então você vai dominar sobre esse lugar. E depois que você dominar sobre esse lugar, você vai reproduzir e multiplicar. Então você chegou num território.
Você vai dominar esse lugar. Você vai estiar a bandeira. Você vai fincar a bandeira. Você vai falar para o Satanás: quem domina aqui sou eu. Aí você vai ser fértil. Você vai reproduzir. Vai colocar os 5, 10 fios. Antigamente tinha 20 fios, né? Ocupava a casa inteira. Multiplicou. Reproduziu, multiplicou. E agora povoai, habitar, vai todo mundo morar nessa casa. Então, se alguém chega do lado de fora, o menor da casa que seja, se abrir a porta, já vai saber essa casa de fulano de tal. Porque pelo filho já sabe quem é o pai. Pelo simples fato do filho morar com o pai. Entende o que eu estou dizendo? E aí logo, obviamente, sujeitar toda a terra, ou seja, já está dominando, né? Então, os 4 pontos aqui é 4 de novo, né? Mas não sou eu que estou nesse jogo do 4, não. Está na Bíblia. Dominai, fértil, multiplicai e povoai. Que coisa interessante, né? E depois disso, se você exercer isso, se eu exercer isso, vai te dar mais trabalho? Mais. Do que Adão? Muito mais. Mas, mesmo você e eu não estando no jardim, é possível? Sim. E se eu não for cristão e exercer isso, eu prospero? Sim. Porque é princípio. É fundamento. Se o outro aplica e eu sendo cristão, conhecendo, não aplica, ele recebe e eu não. Então você está dizendo para mim que todo mundo que aplicar isso, prospera? Sim. Então Deus disse, se você aplicar esses 4 princípios, eu vou te dar todos os animais da terra, do céu, todos os tipos de animal que tem fôlego de vida, vou te dar a plantação como mantimento e sustento, ou seja, para você comer e para você viver. Porque uma coisa é você ter mantimento para comer. Você sobrevive. Outra coisa é você ter alimento para viver. Você abre a geladeira, está cheio. Você abre o armário, está cheio. Outra coisa, você abrir o armário, só tem um pacote de arroz. Então, Deus está dizendo que se nós soubermos aplicar os 4 princípios, pilares, é isso que nós vamos receber. Ok? Só que Deus não quer que nós sejamos simplesmente alguém para alcançar isso. Não, não. Ele quer que nós sejamos alguém com uma consciência real, de que não só você pode alcançar isso, como alcançar o dono disso. Só que alguém que não conhece Jesus, ele alcança isso, mas não alcança o dono. Porque o dono disso tudo é a maior riqueza. Eu vou citar depois na Bíblia, alguém que alcançou o dono. Porque hoje tem pessoas que não são crentes e são prósperas. Mas por que alcançar o dono? Porque ele é a maior riqueza. Por isso Davi fala, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Porque a tua presença vale mais do que tudo, ele tinha consciência. Então, Senhor, eu vivia sem o palácio, vivi sem ouro, vivi sem dinheiro, no meio do pasto, mas eu tinha o Senhor. E hoje eu estou com um palácio, estou com tudo. Às vezes que ele estava triste, né? Do que adianta ter tudo isso, se eu não tenho o dono? Agora, se você conseguir associar as duas coisas, aí, melhor dos mundos, né? Não é verdade? 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o primeiro e o segundo Adão. 1 Coríntios 15, 45. Da mesma forma, está escrito, Adão, o primeiro homem foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural.
Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, e o segundo homem é do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Assim como obtivermos a imagem do homem terreno, receberemos a igual modo a imagem do homem celestial. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, se nós continuarmos sendo almáticos e carnais, você não pode receber a herança, porque a herança só é dado para quem é espiritual. Então, quanto antes nós aprendermos a lidar com a nossa alma, doutriná-la, para que eu tenha uma consciência espiritual, é melhor para mim, para eu não correr o risco de perder a herança. Porque o tempo todo que eu deixar a minha alma falar, eu vou sempre atrasar o avanço. Eu estava, sábado, teve uma festinha do meu filho na escola, ele ia dançar lá, a gente teve que ir lá. E eu estava indo com a minha esposa e meus filhos no carro para outra cidade. E de repente eu estava aqui, virei o carro com tudo. Só que tinha uma entrada aqui para a direita, só que eu não virei para a entrada. Só virei para outra pista do lado direito. Estava na esquerda, virei para a direita, rápido, né? E tinha outra pista ali do lado direito. Outra entrada. E ela falou assim para mim assim: por que você virou? Não, ela falou assim, aonde você está indo? E eu não respondi. E aí em seguida ela falou assim: eu pensei que você ia entrar naquele lado. Mas por que você fez isso? Aí daqui a pouco passou a ambulância. E a gente já tinha dado um tanto. E ela falou assim: nossa, eu não percebi que você tinha virado de um jeito por causa da ambulância. Por isso que eu perguntei. Eu falei: olha quanto tempo a gente andou. Você está lá atrás ainda. Perguntando por que eu fiz isso. Qual a diferença que fez? Qual é a diferença? Se eu te falasse: olha, eu fiz isso por causa da ambulância. Agora, se você tivesse focada aonde a gente precisa chegar, você já estava aqui comigo, no presente momento, no mesmo entendimento. Obviamente que eu usei isso como exemplo, não a situação, mas ela estava entendendo o que eu estava falando para ela no sentido espiritual. Então, às vezes nós questionamos maneiras que o Senhor age de forma abrupta na nossa vida. E já aconteceu isso várias vezes comigo. E acontece. Só que hoje eu consigo entender que às vezes que Deus nos leva para lugares, ou faz assim na nossa vida, assim, pum! O tempo que eu perco buscando entender o que aconteceu aqui, eu já poderia estar com o Senhor lá. Então, de tanto cair, me machucar, sofrer e perder tempo com Deus, hoje eu optei em não mais buscar. Por que ele virou para cá? Eu quero continuar indo. Porque se o meu destino, se a minha Canaã, se a minha terra prometida está lá, então bora. Porque não vai mudar o fato de eu ter virado para cá, desde que eu esteja indo para o lugar certo. Entende? Porque tudo na nossa vida é energia. Se você concentra a sua energia em uma coisa, você se apega àquilo ali. E a gente tem uma mania de se apegar a tudo. A gente se apega a coisas, se apega a pessoas. A gente se apega. Você pegar um bichinho na sua casa, você nunca viu o bicho. Você coloca um passarinho na sua casa, se ele morrer, você fica chorando 3 dias. Não é assim? Você começa a dar comida pro passarinho, dá um beijinho. Daqui a pouco você está colocando para dormir, você está tomando banho com o passarinho.
gente é assim. Mas por quê? Obviamente, a gente tem um amor dentro de nós. Só que nós precisamos sempre aprimorar isso. Porque senão, a alma começa a entrar no jogo, ó. Daqui a pouco você deu espaço para a alma tá beijando o passarinho, tá fazendo carinho nele. É alguém falar mal do passarinho, você sai no soco com a pessoa. A alma acha que o passarinho virou ouro. Aí ela começa a inverter valores. Ela começa a trocar valores. Porque ela começa a dar tanta importância para aquilo que a alma fala do que de fato é para a consciência. Aí vem um filho pedir alguma coisa para comer, o passarinho está pulando na mesa. Ó, cuidado com o bicho aí, senão vai matar o bicho. Eu começo a tratar o filho mal e o passarinho bem. Mas peraí, que lógica é essa? Se você for espiritual, você vai entender o que eu estou dizendo. Pega e aplica outras coisas na sua vida, pra você ver. Você começa a dar mais valor para aquilo do que para a pessoa que está do seu lado todo dia. Por quê? É sua consciência. Está sem consciência. Porque falta consciência? Porque falta ouvir a voz. Porque falta ouvir a voz? Porque falta buscar a presença. Se eu estiver buscando, e quanto mais eu buscar, mais meu ouvido vai estar sensível para ouvir. Quanto mais sensível, mais a consciência limpa, entendendo e discernindo o que precisa e o que não precisa fazer. Então o primeiro Adão, que Paulo está dizendo, ele é um homem da terra. Mas o segundo Adão, ele está se referindo a Jesus. O segundo Adão é Espírito, vindo do céu. Só que o que Jesus ensina então? Que ele não nasceu para ser. Como assim? Não adianta eu e você termos um chamado de apóstolo, profeta, evangelista, um profeta chegar como já chegou para mim milhões de vezes. Quando a gente é novo na fé, é isso que acontece. Olha, você tem uma promessa, você tem um propósito lindo pela frente, você é um homem chamado por Deus, você é uma mulher que vai evangelizar as nações, você vai ser enviado pelo mundo. Cara, isso é maravilhoso. Mas o que isso vai fazer você ser? Mas sabe o que é? Eu escuto Deus falar comigo. E daí? Satanás ouve Deus falar com ele também. Ouvir a Deus falar. E você nasceu para ser algo, não muda. Se você não entender como Jesus fez, como o Mestre fez. Até hoje Satanás ouve a voz de Deus, conversa com Deus. Vai lá no trono de Deus bater papo com Ele. Já pensou? E ouve a voz de Deus. Então tem gente que bate no peito. Deus fala comigo. Tá bom. Eu não vou brigar com você se você está falando que Deus falou com você. A questão não é Deus falar com você, falar comigo, falar com qualquer um. Deus tem promessa na minha vida, viu? Eu vou ser um missionário das nações. Tá bom. Mas e aí? Se nós não tivermos uma consciência real, isso não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Então Jesus, o segundo Adão, ele fez o processo inverso. Porque ele mostrou para mim e para você que não é a partir de Deus que eu caminho. Eu caminho para ir de encontro a Deus. Eu preciso retornar à essência. Então como ele faz? Os 4 princípios: dominai, fértil, multiplicai, povoai.
Então a primeira coisa que ele faz é povoar. E povoar é o que que é? Habitar. Então a primeira coisa é habitar. Pera aí. Antes de eu ter da gente fazer qualquer coisa, você perdeu o acesso ao meu pai e ao jardim. Você só vai conseguir de um jeito se conectar com meu pai, através de mim, Jesus está dizendo. E a partir do momento que você me tiver, você vai ter o meu espírito. E a partir do momento que você tiver o meu espírito, você vai ter consciência. E a partir do momento que você tiver consciência... Não, espera aí, para. Você acabou de falar que eu preciso fazer os 4 princípios para ter consciência do primeiro Adão. Só que agora a gente aprimorou. Jesus falou assim: eu vou ajudar vocês. Eu vou colocar o espírito, que já é a consciência dentro. Então você entendeu. Aceitou Jesus. Quer viver essa vida com Ele. O Espírito Santo é selado em você. Então você agora já tem consciência. Basta você acessar. Fala, acessar. Essa é a palavra, acessar. Mas está difícil. Eu não consigo. O que está acontecendo? Você não quer acessar. Acessa. É para você acessar. A chave está na sua mão. É só você abrir e acessar. Não tem dificuldade. Tudo que você está falando que não está dando é a sua alma. Manda a alma ficar quieta e acessa. Não precisa fazer nada mirabolante. Você crê em Jesus? Você crê no sangue? Que Ele é o Filho de Deus? Então você tem o acesso. Não tem desculpa. Mas é a sua alma. Mas é a sua alma. E eu não posso chegar e dar uma porrada na sua alma. Fica quieta. É você que tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Então Jesus fala assim: primeiro, eu vou habitar, povoar. Habitei em você. Eu vou habitar. Segundo, é multiplicar. A gente está voltando. Ou a gente está indo? Não sei, né? Parte do ponto de vista de cada um. Primeiro, habitar. Segundo, multiplicar. Então, a partir do momento que Deus mora em você, o que precisa fazer agora? Multiplicar essa unção. Essa unção precisa crescer. Multiplicar. E como que multiplica? Buscando. Busca mais. Busca mais. Quanto mais lenha você pôr na fogueira, mais o fogo. Vai no propósito. Começa a orar. Sai da inércia. Sabe por que comecei o propósito? Primeira coisa, que eu estava me sentindo preso na inércia. Quando eu me vi preso no looping, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Eu me vi preso num looping. Eu falei assim, parece que nada vai para frente. Parece que as coisas não andam. Parece que eu tento, eu volto para o mesmo lugar. Parece que eu tento, eu volto para o mesmo lugar. Eu falei, já sei. Falei, Espírito Santo, vou acessar. Entrei. O que eu preciso fazer para mudar? O Espírito Santo, você já falou. Eu falei, hã? Eu falei, o que eu preciso fazer para mudar? Ele falou, você já falou. Eu falei, o que eu preciso fazer para mudar? Você já falou. O que eu preciso fazer para mudar? Então quem que tem que fazer? Eu. Opa, vou começar um propósito. Mas eu estava animado pelo propósito. Não. Mas eu tinha que quebrar a inércia. Eu tinha que sair da zona. Por quê? Porque o exterior não vai mudar. O que vai mudar é o interior. A partir do interior, o exterior muda. Então eu comecei a fazer o propósito. E agora? Agora eu tenho que colocar lenha. E quanto mais lenha eu colocar, mais fogo vai pegar. E se tiver alguém jogando um balde de água fria? Porque sempre vai ter alguém para jogar um balde. Sempre tem um abençoado com uma mangueirinha assim, ó. Ih, tá apagando. Joga mais lenha. Joga mais lenha. Não fica tentando apagar a mangueira do outro. Porque se você ficar tentando apagar a mangueira do outro, o outro que é amigo dele vai apagar o fogo. Você está tentando apagar aqui, o outro vem com a mangueira e faz assim, ó. Apaguei. Esquece, você é águia. O corvo veio, sobe mais alto. Outro corvo veio, sobe mais alto ainda. O outro corvo veio, sobe mais alto ainda. Até onde? Até o céu é o limite. Nossa, mas aí os corvos vai cair tudo. Cai. Porque lá em cima vai aparecer outra águia para andar com você. Para voar com você.
Você quer fazer parte de bando? Como corvos? Ou você, não, corvo é solitário, né? Mas passarinho, sei lá. Bando, ou você quer ser solitário, mas voar como águia, enxergar 8 vezes mais? Aquilo que eu fiz bruscamente, a minha esposa não enxergou. Agora eu teria que explicar para ela o porquê que eu ia virar o carro. Ó, amor, eu vou virar o carro com tudo, viu? Porque a ambulância está vindo. Pum, já tinha batido. Já tinha batido, ela não tinha visto. Ó, segura aí, viu? Vou ter que virar, não deu tempo. Tem coisa que não dá tempo, você tem que virar. Para você salvar a vida do outro. E se ela batesse a cabeça no vidro? Ela ia brigar comigo ainda. Ou seja, ela ia brigar porque eu salvei ela, só que ela não ia saber que eu salvei ela. Depois que ela ia entender. Então Deus faz isso com nós. Às vezes Deus nos tira de situações, nos salva, nos leva a um outro nível. Deus quer nos aprimorar. Deus quer nos amar, quer que a gente seja de fato príncipes. E a gente fica, Deus, mas por que isso aqui? Deus, mas por que isso aqui? Não é? A gente se pega fazendo isso. E quando você vê, menos espera, você está dentro do loop, preso de novo. Quebra isso. Quebra as objeções. Quebra as objeções. Primeira coisa. E outra coisa. Primeira coisa, outra coisa, né? Faz já. Faz agora. Você aprendeu? Aplica. Já. Espera amanhã. Espera outra semana. Eu entendi, mas é um tempo, né? Deus vai trabalhando, a hora que Deus... A hora que vier... Não, esquece. Vai esperar quanto? 50 anos? Tem que ser agora. Não, mas é o tempo de Deus fazer. Igual a fruta. Você não é fruta, filho. Deixa eu falar a verdade. Você não é a fruta. Você é uma consciência divina. Tem que ser agora. Porque em uma semana, Satanás pode trabalhar muito ainda. Você vai dar tempo para ele? Você vai dar esse gosto para ele? Você vai deixar outras situações inflamar mais você ainda para você ter menos força? Conhecimento de Deus. Recebe e aplica. Recebe e aplica. Não, mas eu tenho uma agenda de coisas. Se eu fizer isso... Esquece. Prioriza. Consciência. Igual eu fiz hoje. Eu fiz uma atitude hoje... Loucura. Racional. Eu não falei para ninguém. Recebi e apliquei. Pau! Fiquei quietinho. Não posso esperar. Quando eu pensei, não falei, só, será? Deus falou assim, vai pensar? Eu falei, não, vou pensar mais, já fiz. Tem que ser num ato. Não dá tempo pro Satanás ir lá e ficar aqui, ó, com espeto no fogo, né? Sei lá se tem espeto. Igual os desenhos, o tridente lá, fica cutucando assim, tic, 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 vai, não sei o que. Nossa, é isso. Não sei aquela outra. Não sei o que. Enfim. A segunda é multiplicar. Multiplica um, coloca fogo. O terceiro, fértil. Agora você começa a reproduzir. Você vai começar a fazer igual o pai faz. Reproduzir. A hora que o pai vê você reproduzindo, vai falar, esse aí está colocando fogo no coisa. E o quarto é dominar. E aí quando você coloca fogo, primeiro, né, você deixou ele habitar. Você está buscando, multiplicando, colocando fogo. Você começa a fazer igual o pai, como o pai, o que vai acontecer com a tua vida? Você vai começar a ter domínio sobre as áreas que você até então não tinha domínio. As outras áreas da sua vida vai começar a melhorar. Naturalmente. Sem fazer força. Vai começar a abrir porta onde você não imagina a porta. Você vai começar a receber ligação de onde você não imagina. Vai receber proposta de onde você não imagina. E os outros vão olhar e vão falar assim, mas da onde que vai vir o recurso? Da onde você não imagina. Você entendeu? Aleluia. Agora, quem que conseguiu aplicar isso para a gente aprender com ele? Gênesis 45.
Nós vamos ler do 1 ao 13. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, na presença de todos os homens do seu séquito. Séquito é aqueles caras que servem, sabe, os príncipes, os reis. E ele bradou: faz sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou aos seus irmãos: eu sou José. Eu sou aí, ó. Eu sou quem? Eu sou José. Olha a identidade dele. Eu sou José. Ele falou: eu sou o governador. Ele falou: eu sou José. Ele está trazendo para os irmãos quem ele é. Eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Olha a pergunta de José. Vive ainda quem? Meu pai. Por quê? Porque toda consciência divina, toda consciência real de um filho, a primeira preocupação dele com quem que é? Com o pai. Meu pai está vivo? E os demais, a hora que viram ele, ficaram sem reação, sem saber o que falar, porque é natural, quando você começa a exercer a consciência divina, que as pessoas que não exercem, elas vão ficar, sempre quando você falar algo de Deus, uma experiência, falar: como você vive isso aí? Nossa, me conta mais, como é que foi essa experiência que você teve? Porque a consciência, lembra lá no começo da pregação? Eu falei que te dá, ela faz você viver a experiência. Ela fala: como que você viu? Olha, você vai falar para a pessoa: um anjo visitou minha casa. Como você fica? Ela fica sem reação. Então disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Olha aqui a consciência de um príncipe. Ele chegou para os irmãos: ó, eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Agora vocês vão ver, vocês vão me pagar tudo que vocês fizeram. Foi isso? Eu sofri tanto na vida, culpa tudo dos vocês, que me enfiaram no buraco, fui vendido como escravo, fui preso injustamente, passei quase metade da minha vida na prisão, contando com buraco, venda, tudo. Agora vocês vão pagar. Culpado disso tudo, quer saber quem é mais? Também é Deus. Foi isso que José falou? Não, não foi. Mas agora, verso 5: não entristeçais, nem vos amedronteis, para me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. José está dizendo assim, ó: foi proposital. Vocês me lançaram no buraco, foi pela permissão de Deus. Sabe por quê? Para que eu pudesse ir adiante de vocês, para preservar a vida de vocês. Até o que aconteceu de ruim com ele estava agradecendo porque era bom. Meu Deus do céu. A consciência real, até uma palavra, até o que as pessoas lançam de forma negativa, você fala assim: Deus está usando ela também. Agora imagina, se José tivesse ficado preso naquilo que os irmãos tinham feito para ele lá no buraco. Ele estava no buraco até hoje, não é? Deus quer que a gente avance, não é por circunstância, porque o cristão não vive por circunstância, vive por fé. Você entende que Ele quer que você avance? Ah, mas é que eu fiz tal coisa, mas fulano de tal fala que eu fiz isso, e eu fiz mesmo, e agora? Caminha. Mas é que eu fiz tanta coisa errada, fiz tanta feiura, já pisei na bola, fiz coisas que não devia, todo mundo já sabe que eu não presto para nada, e agora? Continua. Mas os outros vão falar continua. Porque eles também não são perfeitos, eu não sou perfeito, você também não é. Continua.
A diferença nessa vida é quem continua e quem para. É isso. Porque defeito, todo mundo é. Falho, todo mundo é. Pecador, todo mundo é. A diferença é quem chega e quem fica. Quem continua e quem para. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra. E ainda virá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou mediante vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Olha que coisa doida. Quem pisou nele, ele está sendo levantado para cuidar daquelas pessoas. Ah, mas não é justo? Você acha justo fazer isso? O cara pisa em você, aí você vai lá e estende a mão para ele. Você acha justo isso? Você acha justo o que José fez? Você acha certo? E talvez quem estava do lado de José não fez isso. Você acha justo? Então olhe para mim. Você precisa começar a rever a justiça de Deus. Porque a balança de Deus não é a sua balança. Por que você não achou justo? Sabe por que as pessoas não acham justo certas atitudes? Porque elas se colocam numa posição de Deus. Porque ela se coloca numa posição de justiça. Que ela se acha melhor que o outro. Em outras palavras, é isso. Por quê? Porque você acha justo agora. Vamos trazer para a nossa realidade? Fazermos tudo o que a gente faz e merecer o céu? Você acha justo o Filho de Deus morrer por nós? Então quem somos nós para falar que o outro, para falar do outro, que não é justo ter uma atitude assim? Eu não sou José. Eu não sei o que José passou. Eu não sei o que José enfrentou. Para eu chegar para o José e falar: José, você não pode fazer isso não. Mas sabe o que é isso? É uma consciência real, de príncipe. Se Deus foi bom comigo, eu tenho que exercer misericórdia com o outro. Mas comigo que estou aqui, você não exerce misericórdia, porque ele é doente. E Jesus diz: eu vim para os doentes. Porque quem é muito perdoado, muito ama. Então aquele que é doente, você precisa exercer mais amor. Você precisa cuidar mais, até que ele possa não precisar de tanto cuidado. Você entende isso? Você não vê Jesus chegando para os discípulos e falando assim para os discípulos: o que queres que eu te faça? Mas falou para o cego, falou para o leproso, falou para o paralítico do tanque de Betesda: o que quer que eu te faça? Ah, mas você não falou isso para mim, Jesus, eu sou seu discípulo. É claro que não, você está do meu lado. Ele é doente, ele precisa ser curado. Você está sendo disciplinado, diferente. O que você quer ser? Você quer ser um filho? Você quer ser discípulo? Ou você quer fazer parte da multidão? Então, se você quer ser filho e discípulo, o tratamento vai ser outro. Mas se você quer ser como esse homem, então eu te trato de outra forma. Se você quer ser príncipe, quer ter a consciência real, então você vai ter que ser forjado no fogo. Em qual momento da Bíblia, você vê Jesus dizendo para os seus discípulos o quê? Olha, vamos lá, viu? Bora. Vocês têm que orar, vocês têm que fazer isso aí. Todas as vezes que Jesus, se você achar na Bíblia para mim, você me fala. Todas as vezes que Jesus ele fala na Bíblia para os seus discípulos, o que é? Homens de pouca fé. Mas Jesus não pode falar uma coisa dessa, mas falou. Vigiai.
Aí entra o quê? A motivação. Mas Jesus tem que me motivar. Quando você vê Jesus motivando Pedro, Tiago, João? Chega o centurião romano. Jesus, se o Senhor me falar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus falou assim: olha, até hoje eu não vi fé igual esse homem aqui. Imagina os discípulos do lado dele. Não é possível. O tempo todo, você não vê Jesus motivando as pessoas. As pessoas não, os discípulos. Você vê Jesus motivando as pessoas, mas os discípulos, o tempo todo, homens de pouca fé. Ó, Pedro, tá aguentando? Pode ir embora. Não, mas Jesus não falou isso aí. Você está lendo uma Bíblia. Por que ele trata assim? Porque está forjando no fogo. Por que forjando no fogo? Porque quer ser discípulo, quer andar junto. Não pode ser igual ao outro. Eu vou fazer uma festa em casa. Você vai lá na minha casa lá comer um bolo. Festa do meu filho lá. Como que eu vou tratar a visita? Eu vou chegar na visita e falar assim, ó, tem que ler mais a Bíblia, hein? Vou falar isso? Não. Eu vou dar um abraço, vou dar um beijo, ei, tudo bem e tal. O meu filho, como que eu vou tratar ele? Se ele caminha ao meu lado? A questão não é só que eu vou disciplinar, eu também vou abraçar, vou beijar. Só que ele, eu vou puxar mais. Porque ele quer ser, ele quer se tornar. Você entende? Ah, mas você não pode ser diferente de você não pode ser uma coisa aqui e lá fora outra. Existem situações e situações. Você é uma pessoa amorosa. Com o seu marido você beija na boca. Você vai beijar o homem na rua? Ah, mas tem que ser a mesma coisa. Não, pelo amor de Deus. Sua consciência, meu amado. Consciência real. De realeza. Deus está nos chamando para sermos príncipes essa noite. Ele está dizendo, eu estou te ensinando a ser príncipe. Nem sei onde que eu parei do José aqui. Vamos ver. 8. Portanto, não foste vós que me mandai para o Egito, mas sim Deus. Olha o pensamento de José. Oh Deus, me dá uma graça de José. E ele me estabeleceu como Abba. Meu Deus, isso aqui passou desapercebido, que eu nem tinha lido em casa. Eu li e não enxerguei, agora estou enxergando. E ele me estabeleceu como Abba, pai do faraó. Meu Deus, eu nunca tinha lido isso aqui, não? Meu Deus. Ó, nem dá para você ouvir aqui o louvor que está aqui. Ó. Portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Abba, pai do faraó. Isso é forte demais, hein? Daria outra pregação. E vizir administrador de todo o Egito. Eu achava que José era só governador. Tá vendo? Aprendi mais uma coisa aqui, ó. Pai espiritual do faraó. Botou fé? Meu Deus. Subi depressa à casa do meu pai e informar-lhe. Assim fala teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Quem é a primeira pessoa que ele manda avisar? O pai. E ele falou, desce daqui 2 semanas? Desce já, agora. Para você andar com o pai, correr atrás do pai, tem que ser na hora. Para não dar tempo do Satanás preparar as tempestades no meio do caminho. Fazer você desistir, se parar. Você entendeu? Ele vai criando situações, e vai inflamando. É o Satã, filho, é o chifrudo lá, o cão chupando manga. Não deixa não. Tu habitarás na terra de Gozen, estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teu gado, bem como todo o que te pertence, eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome, do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes como os vossos próprios olhos, e o meu irmão Benjamim vê que a minha boca que vos anuncia, narrai, conta para o meu pai toda a glória que eu tenho no Egito e tudo que viste, e apressai-vos, ó de novo, em fazer meu pai descer para essas terras.
conta para o pai, chama o pai, traz o pai aqui. Só que o principal, ele entendia que tudo o que ele passou foi Deus. Tudo o que ele passou foi Deus. Até a dor foi Deus. Até o sofrimento foi Deus. Você vai falar, mas Deus não vai fazer uma coisa dessa comigo, né? Não tenta entender a mente de Deus. Por isso que você não pode ficar tentando entender o racional. Deus não é lógico. Mas dói muito. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Tem coisas que vai doer, que vai arrebentar com você mesmo. Parece que a faca vai... Já sentiu essa dor aqui? Parece que a faca enfia no peito e rasga assim, ó. Não é isso? Só que quanto mais rápido você aceitar, melhor para você. E para mim também. Então ele entendeu que tudo que ele sofreu foi Deus. Houve um tempo da minha vida que eu escutei uma ministração dizendo, Deus é um pai, e um pai não faria isso com o filho. Hoje eu entendo diferente. Deus é pai, mas Ele não é um pai como eu sou. Ele é um pai perfeito, e eu jamais vou entender como Ele pensa, porque os seus caminhos são maiores que os meus, são mais altos que os meus. E para concluir, fechar, aquilo que o judeu acredita é aquilo que Paulo anuncia em Romanos 8, 28. Para encerrar, fechar com chave de ouro. A consciência real. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Então não tem uma coisa que Deus não haja. A fim de beneficiar todos os que o amam. Então tudo que está acontecendo comigo de ruim é Deus. Todas as coisas para beneficiar quem os ama. Quem ama Deus? Quem obedece os seus mandamentos. Jesus vai dizer, todo aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então se você tem obedecido os mandamentos, seguido a Deus, não se preocupa. Pode cair a sua casa, Deus está no negócio. Agora, se você não tem obedecido os mandamentos, está acontecendo ruindade, aí você pode desconfiar do Satanás mesmo. Dos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, seu propósito. Então, o que Deus está nos chamando para ser? Para nós termos uma consciência real daquilo que você é, príncipe. Assumir o posto, tomar posse e começar hoje a aplicar aquilo que você está recebendo. Amém? Glória a Deus. É isso, meus amados. Espero que você tenha gostado dessa palavra, que essa palavra tenha edificado a sua vida como edificou a minha. E a cada reunião profética é uma conexão com as outras, não é verdade? Se você pode nos abençoar, por favor, continua nos honrando com a tua oferta, teus dízimos, tua primícia. Aqui no cantinho da tela o QR Code, na descrição do vídeo o Pix para você fazer a tua contribuição. Nos siga nas redes sociais, todos os dias 0 horas, estamos no propósito, 40 dias de oração aqui na igreja. Se você não pode vir aqui, vê pela live, eu quero entrar hoje, eu posso? Pode, só que isso aqui até o final. Até o final. Hoje é o 19º, o vídeo vai estar aí segunda-feira no ar. 20º dia, falta mais metade, estamos na metade do caminho. Vamos embora, vamos continuar, perseverar, lutar. Não desiste não para, persevera. Coloca fogo na lenha, vamos alcançar. Tenho vindo para cá, não consigo dormir depois, acordo às vezes 5:30 da manhã, no outro dia 6 horas. Eu sou horrível para acordar cedo, não gosto. Eu venho para cá, fico eletrizado, não consigo dormir e acordo cedo. O que está acontecendo? Será que eu estou rejuvenescendo 20 anos? Será que é a unção do meu pai? Será que esse é o segredo? Não sei, estou buscando. Busque, virá sobre ti graça e o favor de Deus. Muito obrigado e até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.